Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por la puntualidad. Mi nombre es Juan Segarra, soy director de operaciones y proyectos en Galatel, Perú. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente proporcionando un poco más de información frente a esta coyuntura, pues que nos permite a algunos estar en casa, bueno, y otros no. Se comprende. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre la gestión de personas, Data Driven. En esta oportunidad nuevamente nos acompaña nuestro querido compañero y amigo Claudio Rodríguez. Quizás para poder avanzar un poquito más, le doy el pase a Claudio. Claudio, adelante, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal todos? Un gusto estar ahí una vez más con ustedes, ¿no? Yo voy a proyectar primero. Ok, entonces empezamos hablando un poquito, ese es un tema que recién estoy empezando a hablar acá en Perú. Ya es algo bastante fuerte en otros países, pero acá en Perú, infelizmente, aún están bastante tímidos con el tema de cómo vamos a trabajar la gestión de personas utilizando data, ¿no? Hablamos mucho de la data para descubrir el cliente, hablamos mucho de la data para innovación, pero un tema que viene saliendo mucho hace un par de meses, un par de años ya en el mundo, es, ok, cómo utilizamos la data para generar valor hacia adentro de la empresa también, ¿no? No solo para los clientes, para vender más, para tener más satisfacción, pero también para poder acompañar la carrera y ser realmente un lugar atractivo para talentos. Isso é algo que viene muy fuerte en todo el mercado, ¿no? Eu vou falar alguns conceitos, não vai ser algo tão largo, não vai tomar tanto tempo, pero creo que a discussão vai ser bastante válida. Aproveitamos que não temos grande número, aproveitamos para sacar mais dúvidas e hacemos uma conversa muito mais participativa, não? E aí vai ser algo muito mais proveitoso a vocês, obviamente. Bueno, entonces la primera cosa que empiezo siempre a decir, como impreso todas mis charlas, yo siempre digo que es muy importante comprender por qué nosotros tenemos que transformar, ¿no? Nosotros hablamos mucho de transformación digital. Hoy el mercado habla mucho sobre el tema de transformación. Y una cosa que yo siempre hablo es que a veces no comprendemos por qué tenemos que transformar, ¿no? Transformar no es solo vender más, transformar no es solo generar nuevas tecnologías. Transformar es algo más que eso, ¿no? Es algo que realmente que empieza a traer un cambio para dentro de la empresa para buscar alguna cosa. Entonces, yo siempre digo que hay tres grandes cosas que nos muestran, ¿no? Que por qué tenemos que transformar. El primero son que los clientes cambiaron, clientes hoy buscan mucho el tema de experiencias, clientes buscan realmente una compra que ya no es como antes. Las tecnologías cambiaron, que hoy estão muito mais acessíveis e, obviamente, que a competência também cambiou, porque hoje já não é mais uma competência quadriculada. Nós já não sabemos de onde vêm as empresas que vão ser a competência do futuro. Mas não vou falar essa parte, realmente isso é só uma introdução. O que quero tocar é que como nós vamos fazer isso, porque se os clientes estão cambiando, as tecnologias estão cambiando e a competência está cambiando, nós também temos que ter em conta que hacia dentro algo também tem que cambiar. Y ahí es donde viene el principio de la charla de hoy, que los colaboradores de una empresa son la base de eso. Nosotros hablamos muchas veces de transformar, cómo vamos a transformar, hablamos de lo que queremos generar, de lo que vamos a generar como empresa, lo que vamos a vender, las nuevas servicios que vamos a brindar, pero muchas veces nos olvidamos de como vão trabalhar os colaboradores que estão por detrás disso. Porque, afinal, se vamos lançar novos produtos, são porque colaboradores estão fazendo isso. E vejo que muitas empresas em transformações, infelizmente, enfocam tanto esforço, põem tanto esforço em generar vendas, generar coisas novas, e olvidam de virar hacia dentro da empresa. E olvidam de pôr dentro de uma transformação, parte interna, vamos trabalhar processos de gestão de pessoas para trabalhar isso de uma maneira muito mais data-driven, realmente, não poder utilizar a data em favor da própria empresa. E isso é bastante interessante e sobre isso vamos tocar bastante forte esse tema dentro dessa charla que vamos fazer. Então, seguindo um pouco o que estamos falando, a primeira coisa que temos que ter em conta é o caminho que tenho que fazer para chegar aí, não? Então, a primeira coisa que muitas empresas não têm em conta, a primeira coisa é que é necessário conhecer esses colaboradores.
saber quem são as pessoas que temos dentro da empresa. Eu sempre digo que às vezes estamos tão preocupados em buscar talentos fora, de encontrar pessoas fora para llenar cupos internos da empresa, que sequer recordamos de que essa pessoa pode estar cerca de nós, já pode estar dentro da empresa. E isso é algo que passa muito. E por que não temos isso? Porque realmente não utilizamos data para ter o conhecimento da pessoa. Então, deixamos hoje conhecimento sobre a pessoa algo que é algo intuitivo na cabeça do chefe. Então, só os chefes sabem quem são os colaboradores. Obviamente que as empresas têm seus sistemas de gestão de pessoas e aí registram essas pessoas, pero normalmente o que essas pessoas têm é só um registro muito superficial, muito mais para o tema de legal, para o tema de pago de sueldos e coisas assim, pero ouviram de gestionar o que conosco esse colaborador, que tipo de carreira quer ter esse colaborador, que está buscando esse colaborador, que tipo de colaboradores queremos ter na empresa. Então, são todas coisas que nós normalmente nos olvidamos de trabalhar nesse meio de caminho. Nós realmente já começamos a estar tão enfocados com outras coisas que já não recordamos e não trabalhamos porque estamos com essa pessoa dentro da empresa, já não sabemos o que quer essa pessoa e acaba que nós normalmente perdemos para o mercado talentos porque realmente não sabemos o que queremos o que aquelas pessoas querem de sua carreira e como a empresa, obviamente, pode ajudar ela nesse journey da carreira. A outra coisa que eu sempre pongo também é que é necessário qualificar as pessoas que temos na empresa. Essa é outra coisa também que as empresas pouco valoram isso. Mas é muito importante nós sermos capazes, por exemplo, de saber quem são os profissionais que querem seguir uma linha técnica? Quem são os profissionais que querem seguir uma linha de gestão? Quem são as pessoas que estão seguindo uma carreira por um determinado tema? Se é core da empresa, se não é. Então, são coisas que nós temos que aprender a qualificar. E o que é qualificar? Qualificar é poner as pessoas em las carreiras que querem seguir. Obviamente que não vai ser possível encaixar todos nas carreiras que querem seguir, porque na empresa há um set de parâmetros, quantidades que necessita respeitar, pero nós podemos trabalhar como vou fazer com que essa pessoa cresça em uma carreira que a ela lhe guste. Nós estamos fazendo um programa bem interessante em trabalho com isso, também já implementei em outras empresas. Vou passar um pedacito desse programa no fim da charla, pero é bem interessante que uma das coisas que nós fazemos e nos damos conta que é muito importante é como vamos qualificar. Quem quer seguir uma carreira técnica? Quem quer seguir uma carreira de venda comercial? Quem quer seguir uma carreira mais operativa? Quem quer seguir carreira de gestão? E aí vamos trabalhando temas disso de poder qualificar as pessoas e alinhar a carreira com o que eles querem. Não? A outra coisa importante é acompanhar. Não? Como vamos fazer no trabalho de acompanhamento desses colaboradores? Não? Como nós vamos ter informação para saber se as pessoas estão evolucionando, se as pessoas estão aprendendo, se as pessoas que estão fazendo durante todo esse tempo. Então, é muito importante que nós tenhamos temas aí para trabalhar essa data e poder acompanhar a evolução desse colaborador. Uma coisa interessante que muitas pessoas não têm em conta é que, principalmente, essa geração que está vindo agora nas empresas, que estão assumindo os primeiros cargos de liderazgo, que estão assumindo esse reto de trabalhar em esse novo mercado que estamos armando. Uma coisa interessante que me encantava, fizeram uma encuesta há um par de meses em Estados Unidos, e nessa encuesta dizia o que as pessoas mais valoram. Interessante que a primeira coisa que eles mais valoravam era seguir aprendendo. Interessante que não era sueldo, não? Era realmente o que as pessoas mais valoravam é: eu quero ter um lugar de trabalho, eu quero ter um trabalho que realmente me ajude a crescer como profissional, me ajude a crescer, a aprender, a ser melhor, não? A segunda coisa que eles mais valoravam era o clima. Interessante que eles diziam: se por um lado quero aprender, também quero ter um lugar sano de trabalhar, um lugar onde o clima seja favorável, um lugar onde o clima me ajuda. E o terceiro era sueldo.
Então, é interessante, porque se nós ponemos em conta esse tipo de coisa, e as pessoas hoje querem muito mais aprender, ter um bom clima, ou como dizemos em Brasil, paz para trabalhar, e as pessoas buscam muito isso, o que nós nos damos conta é que é necessário acompanhar, fazer seguimento com o colaborador. E para ser isso, necessitamos muito forte trabalhar o tema de data também, para ter em conta de como estão evolucionando. A quarta coisa que também é muito importante é aprender a medir, não? Porque se por um lado nós estamos conhecendo, qualificando e acompanhando eles em seus journeys de carreira, também é muito importante compreender que é necessário medir o avanço desse colaborador. Medir se esse colaborador realmente está sendo evolução de lo que está aproveitando o que realmente teremos e saber se realmente estamos levando ele aonde queremos levar. E aí é bastante importante isso e saber se ele está correspondendo a essa inversão, a esse trabalho que está haciendo na empresa. E aí é uma coisa bem interessante, porque uma coisa que nós custamos muito a poner data-driven ou poner uma gestão por data é gestão de desempenho. Não? E aí vamos falar um pouquinho de gestão de desempenho mais ao fim, quando mostrar o exemplo do programa, pero acá há um tema bastante interessante, porque nós sempre queremos tomar a foto, não? Tomo a foto no mês de novembro e hago a gestão de desempenho que estou acostumado. E aí nós estamos falando de algo que realmente não é meritocrático, não? Se eu hago uma pergunta aos que estão acá, não? Quantos de acá recordam em que estavam trabalhando há exatamente um ano atrás? Não? Quantos recordam qual era o projeto, o que estava fazendo, qual era a função, assim, ao detalhe o que estava fazendo? Imagina que pouquíssimos vão recordar, obviamente, poucos vão recordar o que estava fazendo. Imagina tu chefe. Então, como queremos que um chefe recorde de tudo que eu estava fazendo há um ano atrás, sendo que eu mesmo não recordo? Então, isso são coisas que temos que ter muito consciente, porque a data nos ajuda a ser isso. A data nos ajuda a ter esse tipo de coisas e tomarmos a decisão muito mais corretamente, muito mais preciso, muito mais meritocrático. E aí é onde falamos muito de aprender a medir colaboradores, também é algo bastante importante. Então, se nós temos 4 palancas fortes: primeira, conhecer o colaborador; segundo, qualificar o colaborador; terceiro, acompanhar, saber dar seguimento às ações; e o terceiro, medir os colaboradores. Para cada um desses, eu vou apresentar um exemplo rapidito e que é uma das empresas que pode ajudar para que vocês tenham algo em conta sobre isso. Bueno, então eu peço agora a dizer, ok, pero como vou começar isso, não? Tu está falando, Cláudio, de como vamos fazer conhecimento, falamos de como vamos medir, ok, já compreendi as 4 palancas que vão me trazer aí dentro de uma gestão data-driven, pero como vou começar? Qual seria meu primeiro passo? O que tenho que fazer se quero implementar hoje em minha empresa? Não? E aí o que sempre digo é, a primeira coisa que temos que fazer, como tudo em data-driven, não, é generar o hábito de medir-se constantemente. É generar o hábito de poder captar essa informação. É generar o hábito onde as pessoas não necessitem de um evento específico ou de um momento específico para começar a medir, não? Eu sempre digo um exemplo, uma coisa que para mim é um dos exemplos mais exitosos de medição constante é Uber, não? Se nós miramos o Uber ele logra ser extremamente efetivo em sua avaliação. Por quê? Te toma 10 segundos a fazer uma avaliação de Uber, como foi o chofer, não? Tu pode dizer se foi bueno ou malo, por que foi bueno, por que foi malo, e ele acumula uma quantidade de avaliações e isso te entrega um histórico de avaliações que é muito mais preciso. É interessante porque se tu miras esse formato, tu pode aplicar isso nas empresas, e isso eu vou falar também no exemplo que estou utilizando, que vou utilizar mais adelante. Pero criar esse hábito, onde a pessoa sabe que ao sair do carro tem que medir as estrellitas, isso é um hábito que eles criaram. E é muito importante que nós, dentro da gestão data-driven que hacemos dentro das empresas, podemos também generar esse hábito, generar um hábito de que as pessoas têm que medir-se constantemente. Não é uma medição de uma determinada fecha ou uma medição de um determinado momento, onde tuas emoções podem falar mais alto e acaba que pode evaluar segundo tus emoções e não segundo os hechos da pessoa.
realmente é como vamos trabalhar isso. Então, é muito importante generar esse hábito de uma medição constante, de estar sempre medindo um ao outro para que podamos generar tendências e não generar fotos. Essa é uma coisa bastante importante. Bueno, o segundo passo é captar e armazenar essa data. Então, é muito importante que nós, de alguma maneira, se vamos criar um hábito de as pessoas possam medir-se frequentemente, também é muito importante ter ferramentas que nos assessorem como guardar essa informação, como deixar essa informação disponível, como trabalhar a captação de data, qual canal vai utilizar, qual vai ser a ferramenta que vamos chegar. Isso é bastante importante, não? Então, quando nós falamos, vamos implementar uma gestão data-driven de pessoas, e nós falamos, vamos criar o hábito, ok, o hábito está muito relacionado com processos, não? De ter o momento que vamos, se vai ser uma equipe ágil, pode ser isso retro, se não é uma equipe Scrum, pode buscar um momento mensual, quinzenal, para evaluar se hacemos uma dinâmica grupal, etc., vai muito de mano com o processo. Por essa segunda parte, vai muito de mano com a ferramenta, porque é muito importante que tenhamos uma ferramenta, e a ferramenta acá é clave de êxito, não? Porque, mira, o que passa com Uber, que é o exemplo que citei, não? Eles têm uma ferramenta muito em manos, muito rápido, muito user-friendly, onde a pessoa com muita facilidade pode manejar a informação e não tem grandes problemas, e saca a informação que necessita. Então, é muito importante termos essa ferramenta. E aí, um ponto muito importante que eu sempre pongo para as pessoas que estão trabalhando esse tema é que temos que ter em conta que às vezes queremos generar uma ferramenta tão poderosa, generar uma ferramenta tão complexa que acaba inviabilizando o próprio processo. Então, uma coisa que eu sempre pongo aí é empece sencillo, empece com algo bastante sencillo, não tem que ter, não intente ter todas as informações possíveis no mundo nessa ferramenta. Haga algo bastante rápido, em 2, 3 cliques, não? Nós, por exemplo, hacíamos em uma empresa que estava utilizando isso, que estava ajudando a implementação, uma coisa que nós falávamos é 3 cliques. A pessoa tem que te evaluar em 3 cliques, não pode ser mais que isso. E por que isso? Porque nós o que queremos não é ter toda a informação possível nesse momento. Nós queremos, primeiro, generar o hábito, obviamente, que as pessoas rapidamente possam evaluar-se, mas também guardar essa evolução para tomar decisões ao futuro. Mas, obviamente, que não vamos ter toda a informação que está passando nesse momento. Mas, às vezes, queremos ser tão perfeccionistas em uma ferramenta que generamos uma ferramenta de difícil utilização. Recorde que estamos generando um hábito. Recorde que estamos aprendendo a ser assim. Então, esse aún não é o momento de atacarmos com muita força. É o momento de irmos despacito, mas sempre incrementando como todo o conceito ágil que utilizamos em transformação. O terceiro é generar análise de dados constantes. E o que significa isso? Isso basicamente se parte em 2 coisas. Primeiro é que nós, de alguma maneira, podemos generar análises automáticas para as pessoas. E a segunda é democratizar. É interessante porque tomo novamente o exemplo de Uber. Por que funciona tão bem? No momento que tu sai do carro, o Uber te avisa, mira, tem que evaluar. Tu evaluas, toma 10 segundos, hace a evaluação. O que passa em sequência? O chofer sabe se o promédio de resposta dele bajou ou subiu, ou se manteve. Então, ele tem como saber se ele foi bem ou mal. E por que isso? Porque quanto antes a pessoa identifica o problema, mais rápido ela reacciona para estar bem ao momento que hace um cierre de um ciclo. Então, aí é muito importante que, quando nós pensemos uma ferramenta de captar informação e vira todo data-driven, tudo que falamos de data passa por um primeiro passo de como vai trazer essa informação para dentro de uma ferramenta, não? Então, se por um lado nós falamos de generar hábito, falamos de ter uma ferramenta fácil, uma ferramenta acessível para que as pessoas possam rapidamente generar essa informação a cada interação, a cada evento que vamos proponer. Acá estamos falando de que essa pessoa tem que ter acesso à data. É importante que ele tenha acesso sobre ele, não? Ele tem que saber qual foi a minha avaliação, ele tem que saber se eu hice um curso agora, eu tenho que poder atualizar essa ferramenta, eu tenho que saber se eu estou bem em minha carreira, se eu estou tendo logros ou estou acumulando conhecimento suficiente para seguir o seguinte nível de minha carreira.
Isso é muito importante, porque esse acompanhamento que hacemos constantemente na persona, e como dije, acompanhar é um dos pilares claves de uma gestão data-driven, esse acompanhamento que vamos fazer as pessoas, é muito importante que eles tenham essa informação em mãos. Por isso, hablo tanto de democratizar a data. Não? Então, nós falamos muito de gestão de carreira, que necessita para ser um super técnico da empresa, não? Que necessita para ser um experto. E ponemos todos os conhecimentos, o que eles necessitam saber, mas é importante que eles sepa, mira, de 10 conhecimentos que a empresa exige, eu tenho 6, me falta 4 e tenho que trabalhar por esses 4. Então, esse tipo de coisa é onde nós vamos generando. E como generamos isso? Ao momento que nós temos como a pessoa consultar, temos que essa pessoa possa mirar as análises que faz a empresa sobre ele. E isso é importante, porque quando tu compartes essa análise com ele reacciona muito mais rápido e evoluciona muito mais rápido. Como a evolução é constante, como a generação de dados é constante, a evolução dele passa a ser constante também. Então, ele vai estar sempre buscando melhorar alguma coisa para poder melhorar seu score, suas notas, suas evoluções e poder crescer na empresa. E quando tu põe isso dentro de um sistema data-driven para ser promovido, data-driven para ser contratado, data-driven começa a ser muito valor essa data e as pessoas começam a cuidar dessa data. E ao cuidar dessa data, tu vai notar que as pessoas vão buscar sempre a evolução e a evolução passa a ser algo constante, não? Muito mais que esperar que a empresa pague um curso, ele vai começar a mover-se, porque ele vai se dar conta que necessita, que tem esse gap de conhecimento e que ele tem que trabalhar. O tema 4 é começar a analisar por tendência. Aí é algo que é um cambio bastante forte dentro da gestão de data. Nós temos um costume sempre de tomar a foto, não? E aí eu tenho incluso um exemplo personal que foi bem interessante, que passei minha vida, a primeira vez que estive escutando um pouco sobre Data Driven FDAT, não? Era interessante, porque foi algo que passei por isso e foi muito interessante. Meu chefe em Brasil, ele tinha um costume, e ele dizia isso a todos os gerentes, ele dizia assim, sabes que vocês têm que manter uma hoja de vida anual. E nós perguntávamos, pero o que é essa hoja de vida anual? E ele dizia, mira, vocês têm que saber quais foram os logros de vocês, que vocês lograram, que vocês aprenderam, não? Que tecnologias novas aprenderam. Nós éramos todos de tecnologia, então ele dizia, que tecnologias novas está aprendendo, que coisas implementassem. Então ele falava de duas coisas, ele falava assim, conhecimentos técnicos, ele falava de horas de vuelo, onde estava aprendendo e onde estava tendo uma experiência, e ele falava muito também de soft skills. Então, ele tocava as 3 dimensões e disse assim, vocês têm que manter histórico, porque quando nós fomos por uma avaliação de desempenho, eu não vou recordar de tudo que tu hiciste, eu não vou recordar de todos os cursos que tu hiciste, eu não vou recordar de tudo que tu aprendesse, como tu és mais capacitado a hora que era em princípio do ano. E ele disse, eu não vou tomar isso em consideração, e isso não vai ser sério. Então, eu disse assim, era bem interessante. E ele disse assim, me ajude a te ajudar. E aí ele fazia com que todos generassem essa hoja de vida, e era comum, todos os gerentes generavam. E me recordo que quando eu estava em Itaú, era a banca mais grande do Brasil, e me recordo que quando estava lá, chegasse em novembro, e quando fazia o CR da gestão de desempenho. E me recordo que nesse mês foi quando faleceu meu papá. Interessante, porque quando faleceu meu papá, obviamente que por temas personais, eu estava recontrabalado e eu não estava trabalhando todos os dias. E me recordo que quando nós miramos a avaliação, o que passou na avaliação foi que eu não fui bem avaliado esse mês. E me recordo que eu estava indo por um caminho de ser recontra mal avaliado, porque eu não estava participando de algumas reuniões, eu estava bem, meu papai estava mal de saúde, eu tinha que sair para ir à clínica todo o tempo. E me recordo que quando saiu minha avaliação, esse meu chefe sacou minha hoja de ano e disse, não, tu não pode avaliar ele por esse mês, ele está passando um problema. Evalue ele por el ano. E entregou essa hoja com todos os dados que eu mesmo tinha llenado. Interessante que a empresa, analisando isso, se deu conta que eu venia em uma boa tendência, tive um problema, e esse problema me hizo com que meu rendimento bajasse demasiado. E os que perguntavam, os chicos de gestão humana, eles perguntavam por que não está bajando, e aí foi quando descobriram que estava com esse problema de saúde de meu papá. E por que eu sempre cito este exemplo?
Porque se não fuera uma análise de tendências, eu realmente estaria bem malo, porque nesse mês eu estava malo. E nadie recordava das coisas que hice em janeiro, fevereiro, março, nadie recordava, senão essa hoja de vida que eu tinha. Então, o que hicimos, então, foi bem interessante, que quando passou isso, eu era de arquitetura, quando eu regressei de todo o problema que passou, a primeira coisa que hicimos foi proponer a GDH que isso fosse sistêmico, e não mais só uma boa prática de meu chefe. E uma coisa que eles disseram foi isso, vamos começar a guardar medições. Tomamos, então, a cada 2 semanas, 3 semanas, um mês, uma medição. E vamos medindo a tendência. Não é quem dá o salto mais grande, não é quem salta mais grande ou mais lejos, e sim o que é mais constante. E aí nós começamos a cambiar uma maneira de evaluar. E é bem interessante porque quando tu começa a entregar o prêmio, não é que hace o salto mais lejos, e sim aquilo que é mais constante em seu crescimento, isso genera demasiado clima, genera uma sensação de meritocracia muito mais grande. E mais que isso, te entrega em tempo que tu está bueno ou malo. E é interessante porque se tu está malo, tu tens tempo suficiente para reaccionar e generar planos de ação que melhore isso que está indo mal. Então não vai tomar todo um ano para saber que está mal. Tu vai tomar um par de meses e já vai saber que alguma coisa não está bem e tu pode accionar em tempo de tua avaliação. Então, coisas assim te generam uma agilidade, te generam uma capacidade de adaptar-se muito rápido e que os colaboradores possam mover-se mais rápido hacia um desempenho melhor. Obviamente que se os colaboradores desempenham melhor, obviamente que a empresa também desempenha melhor. E aí é algo que genera e é uma retroalimentação mútua dos dois lados. E por último, uma coisa recontra interessante é transparência. A empresa ser transparente com a pessoa e começar a generar planos de ação incremental, chiquitos, pero que vão cambiando em tempo. E aí uma coisa bastante interessante que nós falávamos é que nós às vezes normalmente hacemos planos de ação. Quando hacemos planos de ação, hacemos algo largo, algo de 2 anos, 3 anos, não que seja malo, não, pero hacemos algo de 2, 3 anos. Pero infelizmente, o mercado hoje cambia tão rápido, que um plano de 3 anos de ação para a carreira de 3 anos, muito provável que já não vai funcionar em seu primeiro e segundo ano. No fim do seu primeiro ano para o segundo ano já não está, já está repassado, já está pensando em outras coisas, porque o mercado vem caminhando muito rápido. Então, é interessante que aí uma coisa que vamos trazer com toda essa data, onde tudo que hablamos, de ter a ferramenta, de generar o hábito, de ter as análises, não, de analisar por tendência, e do que nós falamos é uma das coisas que mais genera motivação, e uma das coisas que mais faz com que as pessoas queiram fazer esse tipo de gestão, queiram estar nesse tipo de gestão, é a transparência. É bem interessante quando tu sabes, por exemplo, que algo não está indo bem, mas tu tens tempo hábil de reaccionar. É bem interessante saber o que te falta para o seguinte puesto. É interessante tu mirar e dizer, puxa, eu conozco 50 coisas, mas me falta 4 acá que tenho que conhecer para ir ao seguinte puesto. Tenho que ter a experiência ABC, eu tenho que ir a um projeto mais grande para poder ter a experiência suficiente para ir a esse puesto. Então é interessante porque quando tu sabes, tens a informação transparente de onde tu estás, o que necessita para chegar allá e como te está indo em meio de caminho, as pessoas reaccionam muito mais rápido. E interessante porque a reação acaba que todos reaccionam. E isso genera muito valor na empresa. Ter as pessoas reaccionando hacia conhecer mais, ter as pessoas reaccionando hacia melhorar o que não está bem e ter umas pessoas evolucionando sempre, porque, ao fim, todos querem crescer em sua carreira. Mas, infelizmente, empresas que não fazem gestão data-driven de pessoas, o que tenho que fazer para crescer queda muito na cabeça do chefe ou na cabeça do próprio colaborador. Mientras, se tu trabalha isso com data, se tu trabalha isso com informação clara, isso queda transparente e as pessoas passam a ter acesso e saber o que necessita ser para melhorar. E a outra coisa interessante é que se eu sei o que necessita ser para transformar, para melhorar, se eu sei em que estágio estou e o que me falta, eu começo a fazer planos de ação muito mais curtos. E o que significa isso? Significa que os planos vão generar valor muito mais rápido.
Então, hoje, eu aplico isso em minha gerência. E interessante que, quando hago os planos de ação, não hago planos largos, não hago planos de 1 ano, hago planos de 3 meses, 6 meses, quando máximo. E por que isso? Porque eu tenho como líder dizer a meu empregado, mira, se é isso que te falta, eu posso trabalhar. Se te falta participar de um grande projeto para ter mais experiência, eu te posso pôr em um grande projeto. Ou não puedo, já vou dizer de frente, já não puedo. E aí vamos buscar alguma outra maneira. Se eu necessito fazer um curso, eu posso ajudar ele de diversas maneiras. Posso trazer uma pessoa que conhece, trazer um mentor que conhece, posso eu dictar o curso a ele. Então, nós começamos a trabalhar planos mais chiquitos e vamos trabalhando muito mais essa capacitação curta, rápida, de maneira que ele vai sempre incrementando o conhecimento e sempre vai estar em uma escaleira de evolução. Obviamente que acceder a outro cargo não depende só de conteúdo. Acceder a outro cargo também vai depender muito de se há presupuesto, se há a vacante aberta, não? Há temas aí administrativos para uma nova posição. Pero saber que eu estou habilitado ao seguinte puesto já me hace muito mais claro o que estou fazendo, já deixa muito mais claro por que estou fazendo, por que estou querendo evolucionar e, obviamente, que isso me deixa uma pessoa muito mais motivada. Então, se nós temos as 4 grandes pilares, temos as 5 grandes ações. Então, a primeira ação, fazendo um resumo, é nós temos que aprender a criar o hábito. A segunda coisa, ter uma ferramenta onde me permita captar essa informação e guardar a informação. O terceiro, ter como criar análises e entregar essas análises para as pessoas. O quarto, trabalhar meus processos para que a análise não seja foto, e sim seja análises por tendência. E o 5, ter transparência total sobre a situação e planos de ações incrementais, curtos, pero incrementais, hacia um objetivo. É interessante porque se tu agarras esses 5 passos e tu agarras as 4 palancas que falamos em princípio, e aí perguntamos, pero Cláudio, onde puedo aplicar isso? E aí é onde hago minha última lâmina. Esse é um programa que eu hice, um exemplo que hice para uma das empresas que trabalhei. E interessante porque falamos acá de várias coisas, não? Então, quando nós hicimos um programa e dissemos, mira, vou fazer um programa data-driven para que eles possam trabalhar, nós criamos journeys de programas que íamos avançando. Então, a primeira coisa interessante foi como vamos trabalhar a gestão de carreira e a gestão de desempenho. Então, nós dissemos, mira, nós vamos começar a gestionar a carreira de maneira distinta. Vamos criar carreiras de expertos e carreiras de gestão. E vamos definir o que necessito para cada carreira. E vamos generar uma gestão de desempenho totalmente data-driven. Obviamente que essa gestão de carreira gerou um outro track, onde nós medíamos a madurez de alguns roles. E aí definimos esses roles e começamos a dizer, para esses roles que estão aí, vamos ter gestão de carreira de experto. E nós vamos trabalhar com base em madurez. Eu vou mostrar depois um exemplo de madurez para que quede mais claro. E nós falamos de outras coisas. Por exemplo, falamos que para cada rol que nós definíamos, nós íamos aberturar um tema de rutas de conhecimento e trabalhar 2 maneiras de aprender, que uma era comunidade de prática e a outra era uma academy realmente interno, cursos internos que poderíamos dictar às pessoas. E trabalhamos um tema também de embaixadores e eventos, ou seja, como vamos generar a visão dessas pessoas dentro da empresa, que são embaixadores de determinados temas, responsáveis por determinados temas, e como vamos fazer a parte de eventos, porque muitas vezes um evento tu aprendes muito mais incluso que um curso. Então, que tipo de eventos queremos ir, que tipo de eventos vamos patrocinar, que tipo de eventos não vamos patrocinar e criamos essa ruta para cada das carreiras. Pero, por outro lado, generamos também um tema de gestão de conhecimento, que era conhecer as pessoas da empresa. E isso nos generava gap análise, ou seja, nós tínhamos análises sobre se teríamos demasiado ou pouco de um determinado rol, se as pessoas estavam bem distribuídas, generávamos esse tipo de análise e que isso me ajudava com o tema de recruiting e, obviamente, que o tema de recruiting tocava só os benefícios. Teníamos um outro track de liderazgo, que nós falávamos como queremos de novo líder da empresa, como vamos fazer feedback, como vamos fazer planos de desenvolvimento, que falei ahorita, de planos curtos, de interação rápida, para melhorar soft skill e também para melhorar
el tema de capacitación, pero también hablábamos de un programa de mentoring, donde nosotros poníamos el trabajo de mentoring, todo eso baseado en data, todo baseado en las palancas que acabé de explicar a ustedes. Entonces, son cosas que nosotros íbamos poniendo, ¿no? Íbamos explicando a la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de un programa de gestión humana, tenemos que tocar muchos temas, pero todos pueden seguir el mismo estándar, siempre de captar la data, sempre de guardar a data, sempre de generar análisis, sempre de mirar tendências e sempre de ser muito transparente, sempre seguindo os 5 passos. E acá, eu vou sacar um ratito acá, porque vou mostrar uma PPT que hice um pouquinho de detalhe. Vou mostrar só um par de lâminas, bem rapidito. Por exemplo, o que hicimos de gestão de conhecimento, só para que vocês tenham uma ideia. Não? Então, acá dentro de gestão de conhecimento, eu vou projetar um ratito. Acá, dentro de gestão de conhecimento, o que nós hicimos foi o seguinte, detalhando a imagem, gestão de conhecimento está acá. E o que nós hicimos foi 3 tipos de análise de gaps. Então, nós o que hicimos? Primeiro, nós criamos uma matriz. E essa matriz tinha cada rol e os níveis desses roles. Então, o que queria esse rol em nível 1? O que queria esse rol em nível 2? O que queria esse rol em nível 3 e 4? Não? Então, por exemplo, eu ponia um rol, programador de software, ou System Engineer, não? Como foi o que definimos. Então, vamos fazer um System Engineer. O que é o System Engineer 1? Que tem que conhecer? Que tem que conhecer o 2, o 3, o 4? Não? Quem são essas pessoas? E nós fizemos uma self-análise, onde as pessoas diziam, mira, eu conozco isso a nível 1, conozco isso a nível 2, conozco isso a nível 3. E nós hacíamos uma avaliação da pessoa, uma avaliação 360 e uma avaliação do chefe. E com base nessa avaliação, sacávamos um score. E isso dizia onde tu estava na carreira. Interessante, porque quando nós nos poníamos a analisar, com base em conhecimento, encontramos gaps. Então, nós generamos um score para a pessoa. Dizia, mira, tu score é 3.4. Não? Significava que tu estava em nível 3 do conhecimento da matriz. E aí nós íamos para as análises. E aí passavam umas análises bem interessantes. Por exemplo, nós tínhamos casos que a pessoa ganhava muito em sueldo, tinha um cargo baixo e tinha um conhecimento alto. Que significava, então, que essa pessoa tinha um gap em seu cargo. E isso generava, às vezes, muita frustração na pessoa, porque ela até ganhava bem, tinha um bom conhecimento, mas em seu cargo estava na lista júnior. E aí o que passava é que isso desmotivava muito ele. Então, a análise de conhecimento nos mostrou que, puxa, ajusta o cargo dessa pessoa, não é o mais fácil que tem de resolver. Mas nós também encontrávamos coisas assim, pessoa que ganhava muito pouquinho, tinha um bom cargo e tinha muito bom conhecimento, mas ganhava pouco. E nós outros o que falávamos, obviamente que a empresa não vai dar aumento de salário general a todos, não? Mas nós outros sabíamos previamente que esse muchacho teníamos que fazer retenções, porque ele tem bom conhecimento. E nós outros tomávamos decisão baseada na empresa. É estratégico, é importante para a estratégia da empresa manter esse tipo de rol mais pessoas, e se é, temos que pôr a inversão de plata. E trabalhávamos, incluso podíamos calcular o gap financeiro que tínhamos em toda a empresa. Uma outra situação que generava, essa era a mais comum de todas, é o gap de conhecimento. Pessoas que tinham bom saldo, pessoas que tinham grande cargo, mas que não conheciam o suficiente para estar aí. Era bem comum isso, principalmente em roles mais técnicos, onde, por exemplo, teníamos um experto em software que não sabia programar. Teníamos um experto em software que não tinha nem ideia como funcionava algumas coisas básicas de programação. Então, nós outros dissemos, como ocupa esse cargo? E quando íamos virar, muitas vezes tinha muito tempo de empresa, ou às vezes veio de uma fusão, de outras coisas, e nos dávamos conta que essa pessoa tinha um gap de conhecimento. E interessante, porque essa análise data-driven não é para botar pessoas, e sim para ajustar esse gap. Então, o que nós outros hacíamos é, o plano de conhecimento tem que fazer que esse muchacho evolucione muito rápido. Esse muchacho tem que ter isso claro, que ele está defasado em conhecimento e que ele necessita se atualizar, porque senão ele não vai estar alinhado com a empresa. Então, esse tipo de transparência faz com que as pessoas despertem, saiam da zona de conforto e comecem a trabalhar muito mais rápido em sua própria carreira.
E a outra coisa que nós outros hacíamos era ter consciência do equilíbrio de pessoas. Às vezes temos equipos com demasiados sêniores juntos e outras equipos sem nenhum sênior. ¿No? Então, nós decimos, é distinto o modo de avaliação onde tu tens um equipo com 5 ou 6 sêniores juntos e aí tem que cobrar que essa equipe produza mais realmente, porque tem um montão de sênior, tem que ter mais qualidade, tem que produzir mais. Não? Mientras uma outra equipe que não tem nenhum sênior. Não é como cobrar igual das duas equipes. A outra coisa que passava também é, quando eu tenho um sênior e um montão de júniors, a função desse sênior, mais que obviamente que a Cesso chama porque ele é sênior, também é de treinar. Então é interessante que quando nós outros mirávamos um sênior e um montão de júniors, nós outros retávamos esse sênior a capacitar os outros, porque ele é o único que tem a fonte única de conhecimento. Então nós outros dizíamos, mira, tem que dedicar-se a capacitar. Então, é interessante, porque dependendo do que passava, nós outros podíamos cobrar algo mais ou algo menos de alguns. E uma coisa interessante também que passou quando fizemos essa análise de distribuição, era que quando tínhamos projetos estratégicos, nós outros mirávamos esse mapa, sabíamos onde as pessoas estavam, porque tínhamos a informação, e nós outros dissemos, mira, para esses projetos, para esse projeto em específico, necessitamos os TIVs acá. Necessitamos os melhores, é um projeto muito estratégico para a empresa. Recorríamos à matriz, sacávamos os melhores que tinham e movíamos o projeto. Então, são coisas que fazem com que a tomada de decisão da empresa se dá por data, não se dá por conhecimento de jefes ou por la cabeça de alguma pessoa. E se tu tens esse mapa claro. Pero, como disse, para algo assim funcionar, tem que ser recontra fácil o manejo da ferramenta. Tem que ser uma ferramenta muito acessível. Por exemplo, acá nesse exemplo de gestão de conhecimento, nós outros utilizávamos algo muito parecido com o que hace LinkedIn, onde tu pode fazer like em conhecimento da pessoa, dedicar alguma coisa. Então, nós outros dizíamos, mira, o conhecimento da pessoa em agilidade. A pessoa dizia like, não? Um clique, assim, like. Eu realmente... eu confirmo que ele conhece de agilidade. E quanto mais pessoas essa pessoa tinha de reconhecimento, nós outros cruzávamos isso com a matriz e mirávamos se ele realmente conhece o necessário e tem o reconhecimento das pessoas. Então é interessante, porque isso era rápido, era um clique em um app que nós outros teríamos, todos tinham seu telefone, e nós outros generávamos essa visão. E nós outros sabíamos os que eram mais admirados por as pessoas ou os que os chefes apontavam como o melhor. A segunda evolução que hicimos foi já não ser mais um like, sim ser 5 estrelas. E a pessoa poderia elegir um nível de conhecimento de 1 a 5. E começamos a melhorar a ferramenta. Mas o mais importante disso era dizer, puxa, nós outros temos o conhecimento das pessoas, sabemos o que a pessoa conhece, sabemos qual é o forte da pessoa, sabemos em que passo está de sua carreira, sabemos se está seguindo bem, sabemos se está seguindo mal, sabemos se está em um momento de treinar, ou se sabemos se está em um momento de ser treinado. Nós outros conhecíamos esse modelo, podíamos dar entregar à pessoa um processo de gestão humana muito mais completo, basado em data, sempre buscando a melhora do profissional. Bueno, hasta acá eu tinha, esse era o conteúdo, creio que hablé demasiado, passei de la hora, perdão, Juan. Para nada, mi amigo, en verdad, Pero creo bastante que interesante. eso fue un poco el contenido. Bastante interesante, Claudio, en verdad, ver toda la parte de gestión de personas en la empresa, es ahora lo que también se puede llamar parte de gestión del cambio, ¿no? Para que obviamente se comprenda, pues, cuáles son los beneficios que trae, pues, poder actualizar sobre todo la hoja de ruta de cada persona, ¿no? Pero bueno, invitamos a las personas que están con nosotros a poder hacer consultas quizás ligadas al tema de Data Driven desde otros enfoques, para poder hacer un poquito más amena la conversación. Los invitamos. Tiene micro abierto, ¿ah? Quizás para romper un poquito el hielo, como siempre, porque es la era de la participación. Claudio, desde un enfoque Data Driven, quizás al tema de los clientes, ¿qué opinión nos podrías dar, no? ¿Cómo las empresas, por ejemplo, como Interbank, está gestionando esta parte de sus clientes, ¿no? Con Data Driven. Se enfoca bastante en los datos para poder hacer propuestas nuevas y mejores a sus clientes, ¿no es así? Yo siempre hablo que las empresas que empezaron transformaciones y utilizaron mucho el data driven para el tema de cliente, hoy también ya están utilizando hacia adentro. Se dan cuenta que es muy efectivo, se dieron cuenta que el mercado es se canibaliza mucho, entonces una empresa saca mucho personas de otro,
E se deram conta que empresas que te brindam melhor gestão de carreira e melhor clima mantêm talentos. Não? E em um tempo de transformação, talento é clave para eles. Então, nós é muito interessante porque nos demos em conta que quanto mais a empresa gestionava melhor a carreira, mais retenía talentos e mais atraía talentos de mercado. E isso hizo com que as empresas despertassem muito para o data-driven dentro da gestão humana. Bien, Ángel nos hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿podrías dar un ejemplo aplicando los 5 pasos en alguna empresa? Esse que mostrei ahorita, o conhecimento, foi aplicado nos 5 passos. Então, o que nós hicimos? Era um montão de equipos ágeis de desenvolvimento de software, era uma empresa de tecnologia, e nós hacíamos que a cada mês, na retro dos equipos, eles se autoevaluavam. Então, o primeiro passo, criamos o hábito. O segundo que hicimos foi criarmos uma ferramenta. A ferramenta era um app, muito parecido com o LinkedIn, como falei, onde a pessoa tinha os membros da equipe e ia apertando like para determinados conhecimentos. Esses conhecimentos veniam da matriz que expliquei ahorita. Não? Então, o segundo passo, tínhamos uma ferramenta. Nós o que hacíamos também era entregar a ele as análises de conhecimento. O que significava isso? Dizíamos, mira, o cargo é esse, não? E os gaps que tu tens é esse. Tu podia ter gap de cargo, gaps de sueldo, gaps de conhecimento. Só o de sueldo que não era 100% aberto porque generava bastante problema, porque a empresa não tinha talvez a madurez para gestionar, mas os outros todos eram abertos. Então a pessoa sabia o que faltava a ela para ir ao seguinte puesto, não? A outra coisa que começamos a fazer é generar tendência. E aí, a generar tendência é interessante porque na evaluação de desempenho dessa pessoa, nós mirávamos como ele estava em janeiro e como ele foi evolucionando até dezembro. Então, dizia, mira, se ele tinha um gap de conhecimento, que coisas ele foi evolucionando em caminho? Que tipo de coisas ele buscou para evolucionar o conhecimento dele em el tempo? E a boa avaliação não venia só por entregas, venia das entregas, mas a evolução como pessoa. Interessante que muitos tinham muitas entregas, mas não evolucionavam nada. E o que a empresa se dava conta é que isso pode generar muito valor a curto prazo, mas a largo isso não é sustentável, porque as pessoas estão deixando de aprender. E, obviamente, por último, a transparência. Eles tinham tudo isso aberto em um único lugar. E as pessoas, obviamente, que não acessava o do outro, não, porque isso seria hasta um pouco antiético, pero cada tinha totalmente transparente qual era a sua situação, a sua própria situação, não? Então, eu podia ir ao sistema e dizer, mira, eu quero ser um analista de sistema 3, eu sou analista de sistema 2, pero me falta conhecer isso, me falta essa experiência. E quando nós íamos a fazer os planos de ação, o que hacía, que era muito interessante, é que a pessoa ia com essa informação, e dizia, mira, acá me falta aprender Java, acá me falta aprender .NET. Então, o que vamos fazer para que eu possa aprender .NET? Não? E assim iam os empregados. E a outra coisa que era interessante é que, como experiência, nós pedíamos assim, tu tem que participar de um projeto grande. E muitos dos acordos que tínhamos era, o seguinte projeto grande te pongo. E aí íamos generando também essa evolução. Então, uma maneira que aplicamos os 5 passos para a gestão de conhecimento. Pero também se aplica os 5 passos para a gestão de desempenho, também se aplica os 5 passos para recruiting, para mentoring, e aí vai toda a big picture que mostrei em algum momento. Muy bien. Después, Andrés nos consulta, ¿podrías explicar sobre la matriz de madurez? Sí, la matriz de madurez básicamente no tiene una cantidad de niveles especificada, realmente cada carrera va a depender. Lo que hacemos en la matriz de madurez normalmente es, para los roles importantes, primer paso de la matriz de madurez, define los roles. ¿Qué roles quiero acompañar? ¿No? Yo siempre digo que el rol que quiero acompañar es los que son estratégicos para la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero acompañar el rol de desarrollador de software ou System Engineer. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir níveis. Quantos níveis? Quantos a empresa quer poner? Por exemplo, um System Engineer em Interbank tem 6 níveis, sendo que o nível máximo é como um gerente de divisão. Não? Então, os benefícios e sueldo que tem é como se fosse um gerente de divisão. E por que isso? Porque a empresa compreende que ter bons desenvolvedores de software é importante para a empresa. E a pessoa não tem que evolucionar sendo jefe, a pessoa pode evolucionar sendo técnico.
E por que isso? Porque muitas vezes perdemos um bom técnico e ganhamos um mau chefe. Por quê? Porque ele, para crescer, tem que ser chefe. E isso não é uma verdade. Então, o que nós outros hicimos? Primeiro, define a quantidade de níveis. E os níveis vão ser dependendo da importância do rol para a empresa. Definido a quantidade de níveis, define os conhecimentos, experiência e soft skills que necessita para cada um deles. Então, são sempre 3 dimensões: conhecimentos técnicos, experiência e soft skills, que necessita nessas 3 dimensões, e distribuir isso em uma matriz. O seguinte passo é fazer uma análise e ubicar as pessoas dentro dessa matriz. Correcto, Claudio. Quizás alguna pregunta adicional para poder seguir con la conversación. ¿Alguna consulta? Tienen micro abierto. Quizás ha quedado algo pendiente para poder hacer la consulta con Claudio. ¿Alguna duda? Claudio, actualmente en Interbank, a ver, pregunta Nairobi, ¿qué hacer si tienes líderes técnicos que tienen el rol y buen sueldo, pero tienen gaps de conocimiento? Aí é a importância de trabalhar el plan de Técnico. acción. ¿Cómo pueden, Sí. dice, cómo pueden ayudar a desarrollar el seniority de los miembros de su equipo? ¿Por dónde empezar? Ujú. Sí. Y primero que yo siempre digo que tú no puedes enseñar lo que no sabes, ¿no? Entonces, si tú tienes un líder técnico que tiene menos conocimiento que los técnicos, obviamente que ese líder técnico tiene un gap de conocimiento. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é trabalhar o gap de conhecimento desse líder técnico. Ele tem que se especializar, não? E muitas vezes isso passa porque, como não temos esse conhecimento claro e transparente, nunca nos damos conta que às vezes temos líder técnico com menos conhecimento técnico que o técnico que é da sua equipe, não? E o mercado vem apontando que o liderazgo é muito por conhecimento e experiência. Então, tu não quer um chefe que não te ensina nada. Como disse no princípio da charla, de las 2 coisas que mais valoram as pessoas é seguir aprendendo, crescer em conhecimento e clima. Então, as pessoas valoram muito que tu jefe te ensine algo. Então, é muito difícil ter um jefe técnico que não conozca de técnico. Pero o que nós hacemos é medir isso, quanto ele realmente conhece, não? Obviamente que carreira de gestão, quando tu és um jefe, a carreira de gestão se dedica a ser gestão. Então, pouco a pouco, tu te vai alejar do conhecimento técnico, não? Pero o que sempre dizemos é que ele é experto, ele líder técnico, ele não é um chefe, ele é um líder técnico, ele é um técnico e tem que ser guru, não? Ou ele que mais se acerca de um guru. Então, é importante ter isso em conta. E mapear o gap te genera o input suficiente para ser bons planos de ação e generar o conhecimento que falta a essa pessoa. Perfecto, Claudio. ¿Alguien más que desea hacer alguna duda o consulta para poder resolverla? A ver. Claudio, bueno, yo te decía la pregunta quizás para ir avanzando. Todo esto está enmarcado obviamente dentro de una cultura que debe tener la empresa, ¿correcto? Esta cultura ya tiene que tener un nivel de madurez, ¿no? Para poder llegar a ese tipo de resultados, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a ese nivel de madurez de una manera más sostenible, ¿no? Para hacerlo más sencilla la pregunta. Eu digo que nós nunca vamos estar listos para ser um programa desse nível, não? O que sempre me dou conta, em la transformação, normalmente nunca estamos listos para transformar. Não? Transformação é algo que tu tens que romper uma barreira de conhecimento e aprender desde o que vai passar. Obviamente que são saltos controlados, tu tampouco pode saltar em um precipício e pensar que vai passar tudo bem, não? Então, o que temos que ter em conta é que esse tipo de saltos se hace saltos chiquitos, por isso falamos tanto de equivocar-se com pouco. Nos equivocamos com pouco, aprendemos e vamos evolucionando. Programas como esse não existem, não? Da mesma maneira que falamos tanto de inovação, contratamos pessoas para inovação, falamos de cultura e criamos programas de cultura, não? Que muitas vezes falham, iguais a cá. Pero importante, por isso sempre digo, pense grande, pero empiece chico. Implementa uma solução rápida, barata, cria o hábito, mira se funciona, ajusta e evoluciona. E aí tu vai seguir e tu te vai dar conta que não necessita essa madurez para começar. E a madurez vem conforme tu evoluciona a própria solução. Perfecto, Claudio.
En verdad, bastante instructivo el webinar, guiado sobre todo a la gestión de personas. Si tienen alguna duda, quizás para poder ir cerrando y obviamente, pues, Claudio pueda absolverla, ¿no? Bien. Claudio, en verdad, muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Creo que todo ha quedado claro en este webinar. Agradecerle a cada uno de ustedes su participación, sobre todo. Y comentarles que obviamente Galatel en este momento está impulsando mucho lo que es prácticamente los... Sí, algún material. ¿Algún material que recomiendes, Claudio? Nos hace la consulta. Pucha, en verdad que libros es bien difícil de encontrar, sí, Mm, de ese tema de gestión de personas data-driven. Tú vas a encontrar muchos artículos. Entonces, si tú buscas en inglés HR data-driven, vas a encontrar bastante ejemplo. Más que artículos y libros, va a encontrar ejemplos. Creo mm, que en ese momento es el mejor que podemos tener. perfecto. Bueno, como indicaba, ¿alguna duda adicional quizás? Creo que no. Bueno, muchas gracias por su tiempo a todos. En verdad, y gracias Claudio nuevamente por participar aquí con Galatel. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Obviamente estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en nuestra página web. Estamos lanzando los cursos con Claudio en principios de gestión de la transformación digital y obviamente esto es parte del curso a manera que lo puedan tener en cuenta. Muchas gracias por su tiempo y bueno, buenas noches. Gracias. Chao, chao. Gracias, Claudio.